Discursivas OAB, Direito Constitucional, Exame de Ordem Unificado, número 38. O município Alfa, situado na região de fronteira e cujos munícipes mantinham uma estreita relação com os moradores da cidade vizinha, situada no país Beta, editou a Lei nº X, dispondo que o idioma a ser utilizado com todos os órgãos públicos municipais, na linguagem falada ou escrita, seria o espanhol. A medida, segundo a justificativa que acompanhou o projeto, tinha por objetivo desenvolver a cultura da população, de modo a facilitar as relações com o país vizinho que oferecia inúmeros postos de trabalho. A Lei nº XX do município Alfa é compatível com a ordem constitucional? Não. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 13, caput da Constituição Federal de 1988, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Qual é a ação que possibilita a submissão da Lei nº XX ao controle concentrado de constitucionalidade perante o STF? A ação é a arguição de descumprimento de preceito fundamental nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1 da Lei 9.882 de 1999, ou o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. 2. Peter, naturalizado brasileiro e que tinha grande participação política no município em que residia, jamais tendo deixado de votar em uma eleição, desde a sua naturalização ficou irresignado com a demolição de um prédio público, que se encontrava em perfeito estado de conservação. Por tal razão, decidiu ajuizar ação popular em face dos agentes públicos responsáveis pelo ato que, ao seu ver, causou prejuízo ao patrimônio público. Pouco antes de ingressar com a ação, tomou conhecimento de que transitara em julgado a sentença judicial que cancelara a sua naturalização após longa tramitação processual. Qual é a consequência da sentença judicial proferida em desfavor de Peter em relação aos seus direitos políticos? Ocorrerá a perda dos direitos políticos de Peter nos termos do artigo 15, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Mesmo após o cancelamento de sua manifestação na forma indicada, Peter pode ajuizar ação popular? Não. Peter deixará de ser cidadão, qualidade exigida para o ajuizamento da ação popular nos termos do artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal de 1988, ou artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4.717 de 1965, Lei da Ação Popular. A prova da cidadania para o ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponda. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Questão 3. Com o objetivo de aproveitar o potencial energético de seus cursos d'água, o município Beta editou a Lei nº XX, estatuindo regras específicas a respeito do represamento da água e da localização das estruturas responsáveis pela transformação da energia potencial gravitacional gerada a partir dela. Além disso, combinou multa que variava de 1 a 5 salários mínimos, a depender do capital social da sociedade empresária infratora para cada dia em que as suas instruções fossem descumpridas. Preocupada com o teor da Lei nº XX, a sociedade empresária Alfa procurou seus serviços como advogado e questionou: a Lei nº XX, a respeito do aproveitamento energético dos cursos de água, se enquadra na competência legislativa do município Beta, sendo compatível com a Constituição Federal de 1988? Não. Compete
privativamente à União legislar sobre água e energia nos termos do artigo 22, inciso 4, da Constituição Federal de 1988. Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. A cominação de multa com os valores máximo e mínimo, sendo definidos da forma estabelecida pela Lei nº XX, é compatível com a Constituição Federal de 1988? Não. É vedada a vinculação da multa ao salário mínimo nos termos do artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. 4. Após amplos estudos do nível de desenvolvimento econômico e social das distintas regiões do país, um grupo de técnicos com objetivos de ordem colaborativa elaborou um anteprojeto de lei ordinária e o submeteu à apreciação da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O anteprojeto definia em seu artigo 1º quais seriam as condições a serem observadas para a integração das regiões em desenvolvimento, mas externou especial preocupação com o equilíbrio fiscal em seu artigo 2º, ao extinguir todas as isenções, reduções ou diferimentos temporários de tributos federais já concedidos a título de incentivos regionais, além de vedar que outros venham a ser concedidos no futuro. A espécie legislativa veiculada pelo anteprojeto em seu artigo 1º é compatível com a Constituição Federal de 1988? Não. A matéria disciplinada no artigo 1º deve ser veiculada em lei complementar, não em ordinária, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Para efeitos administrativos, a União poderá articular a sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Lei complementar disporá sobre as condições para a integração de regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais, que executarão na forma de lei os planos regionais integrantes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovados juntamente com estes. A extinção de todas as isenções, reduções ou diferimentos temporários de tributos federais já concedidos a título de incentivos regionais e a vedação de que outros venham a ser concedidos nas distintas regiões do país são compatíveis com a Constituição Federal de 1988? Não. A medida afronta o objetivo fundamental de reduzir as desigualdades regionais nos termos do artigo 3º, inciso 3, ou do artigo 43, caput, ou do artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3, ou do artigo 170, inciso 7, todos da Constituição Federal de 1988. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto,
É instituído para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida. O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade civil nos termos da lei. Compõe o Fundo Nacional de Erradicação da Pobreza parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 0,08 aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de que trata o artigo 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A parcela do produto de arrecadação correspondente a um adicional de 5 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do fundo. O produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo 153, inciso 7 da Constituição, dotações orçamentárias, doações de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior, outras receitas a serem definidas na regulamentação do referido fundo. Parágrafo 1º. Aos recursos integrantes do fundo de que trata este artigo, não se aplica o disposto nos artigos 159 e 167, inciso 4, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários. A arrecadação decorrente do disposto no inciso 1 deste artigo, no período compreendido entre 18 de junho de 2000 e o início da vigência de lei complementar a que se refere o artigo 79, será integralmente repassada ao fundo, preservada ao seu valor real em títulos públicos federais progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei. É instituído fundo constituído pelos recursos recebidos pela União em decorrência da desestatização das sociedades de economia mista ou empresas públicas por ela controladas, direta ou indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respectivo controle acionário à pessoa ou entidade não integrante da administração pública ou de participação societária remanescente, após a alienação cujos rendimentos gerados a partir de 18 de junho de 2002 reverterão ao Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de 4 bilhões de reais, far-se-á complementação na forma do artigo 80, inciso 4 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, o Poder Executivo poderá destinar ao fundo a que se refere este artigo outras receitas decorrentes da alienação de bens da União. A constituição do fundo a que se refere o caput, a transferência de recursos ao Fundo do Combate e Erradicação da Pobreza e as demais disposições referentes ao parágrafo 1º deste artigo serão disciplinadas em lei, não se aplicando o disposto no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2 da Constituição. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir fundos de combate à pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos fundos ser geridos por entidades que contêm com a participação da sociedade civil. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros na forma da lei, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: redução das desigualdades regionais e sociais. OAB, Exame de Ordem Unificado, Direito Constitucional, número 37.
O município Alfa, cuja área central constituída apenas de edificações públicas municipais era considerada patrimônio histórico, editou a Lei nº XX, dispondo que seria submetida à consulta popular a possibilidade ou não de veículos automotores circularem pelas ruas que integravam a referida área. De acordo com os debates, apesar dessa circulação ser cômoda aos proprietários de veículos, ela dificultava o acesso de turistas. A Câmara Municipal de Alfa ainda decidiu que seria imediatamente solicitado à Justiça Eleitoral que o respectivo quesito fosse submetido à população local de modo concomitante à eleição municipal a ser realizada no ano seguinte. A Lei nº XX do município Alfa é formalmente compatível com a ordem constitucional? Sim, pois trata-se de assunto de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, é competente o município que, para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais da correção monetária. Considerando a sistemática constitucional, a Justiça Eleitoral deve atender à solicitação da Câmara Municipal Alfa? Sim, a Justiça Eleitoral deve realizar a consulta popular na forma prevista sempre que encaminhada pela Câmara Municipal antes de 90 dias da data da eleição, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988. Questão 2. Em razão do crescimento do bloco de oposição ao governo do âmbito do Poder Legislativo do Estado Alfa, logrou-se reformar a Constituição Estadual para prever que os atos de exoneração dos secretários de Estado somente produziriam efeitos após a sua aprovação pela Assembleia Legislativa. A reforma ainda previu que o não atendimento dessa determinação pelo chefe do Poder Executivo caracterizaria crime de responsabilidade, sujeitando ao respectivo processo, conforme regras estabelecidas em lei. E resignado com o teor da reforma constitucional, o governador do estado formulou a sua assessoria aos questionamentos. A previsão na Constituição Estadual de que os atos de exoneração dos secretários de Estado somente produziriam efeitos após a sua aprovação pela Assembleia Legislativa é compatível com a Constituição da República de 1988? Não. A exoneração dos secretários do Estado é ato privativo do chefe do Poder Executivo, na forma do artigo 84, inciso 1, da Constituição Federal de 1988, por força do princípio da simetria, nos termos do artigo 25, ou caput, ou artigo 2º, ambos da Constituição Federal de 1988. Compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Ficam revogados a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito a este prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange à ação normativa, alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, voto secreto, direto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. É inconstitucional a criação por Constituição Estadual de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. A tipificação de crime de responsabilidade na Constituição Estadual é compatível com a Constituição da República de 1988? Não. Trata-se de matéria de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1, da Constituição Federal de 1988, ou da súmula vinculante número 46, ou súmula 722 do STF. Compete privativamente à União
legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. A definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e julgamento é de competência legislativa privativa da União. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. A Assembleia Legislativa do Estado Alfa instaurou comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar os graves fatos apresentados em matéria jornalística pelo principal jornal do Estado. A matéria descrevera o estado de ineficiência no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, o que vinha gerando graves prejuízos na formação dos jovens que estudavam em colégios públicos estaduais. Apesar da aparente nobreza da iniciativa, João, autor da matéria jornalística, teve conhecimento de que o real objetivo da CPI era o de obrigá-lo a indicar quem lhe passara as informações usadas para a elaboração da matéria. Para tanto, João seria convocado como testemunha e, caso se negasse a nomear sua fonte, seria preso em flagrante por falso testemunho, o que lhe causaria imenso desgaste junto à opinião pública. João está obrigado ao depor como testemunha perante a CPI e a indicar a pessoa que lhe passara as informações utilizadas para a confecção da matéria? Não. João possui o direito de resguardar o sigilo da fonte nos termos do artigo 5º, inciso 14, ou artigo 220, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal de 1988. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14. Qual é a ação constitucional passível de ser utilizada por João para que não venha a ser preso pela CPI por não indicar a pessoa que lhe passou as informações utilizadas para a elaboração da matéria? A ação constitucional passível de ser utilizada por João é o habeas corpus nos termos do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal de 1988. 4. A cooperativa dedicada à atividade de garimpo compareceu perante o órgão federal competente e declinou seu interesse em explorar a recém-descoberta jazida de minério existente na localidade Alfa, onde atua regularmente. Apesar da cooperativa XX se dedicar há muitos anos à exploração dessa atividade, o seu requerimento foi indeferido por duas razões básicas. A primeira porque a cooperativa foi criada de forma irregular, pois não foi previamente autorizada pelo órgão público competente, de modo que seu funcionamento seria também irregular. A segunda, por sua vez, indicava que seria dada preferência na lavra das jazidas minerais garimpáveis, na forma da lei, às pessoas naturais, o que decorria da grave crise econômica na região, que reduziu drasticamente os postos de trabalho. É correta a afirmação de que a cooperativa XX foi criada na forma irregular? Não. A criação de cooperativa independe de autorização, nos termos do artigo 5º, inciso 18, da Constituição Federal de 1988. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Pode ser atribuída preferência às pessoas naturais, na forma da lei, em detrimento da cooperativa na autorização ou na concessão de lavra das jazidas minerais garimpáveis? Não. A prioridade de ser atribuída à cooperativa na forma da lei, nos termos do artigo 174, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, as cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. OAB, Exame de Ordem Unificado, número 36, Discursivas Constitucional. Maria, tendo preenchido os requisitos exigidos para o ingresso em curso de nível superior da Universidade Estadual do Estado Sigma, foi informada que deveria providenciar o pagamento da taxa de matrícula para que sua inscrição pudesse ser efetivada.
E resignada com a informação, Maria manejou todos os recursos administrativos existentes, esgotando a via administrativa, mas não obteve êxito no reconhecimento de que o pagamento era indevido, embora tivesse argumentado com a existência da súmula vinculante em sentido diverso. A taxa de matrícula cobrada pela Universidade Estadual do Estado Sigma é materialmente compatível com a Constituição Federal de 1988? Não, por violar o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, nos termos do artigo 206, inciso 4, da Constituição Federal de 1988 ou da súmula vinculante número 12. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4, da Constituição Federal. A questão pode ser diretamente submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal? Sim, é cabível a reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal por ter sido violada a súmula vinculante 12, nos termos do artigo 103-A, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, ou do artigo 7º, caput, da Lei número 11.417, de 2006, ou do artigo 988, inciso 3, do Código de Processo Civil, e esgotada a instância administrativa conforme dispõe o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417, de 2006, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância do enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou do ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 2. Egberto, que residia no município Alfa, teve sérios problemas de saúde e, em razão da precariedade do serviço disponibilizado à população nesse ente federativo, procurou atendimento médico no município Beta, contíguo àquele em que residia. Ao chegar ao posto de atendimento médico, o diretor negou-lhe por escrito a recebê-lo sob o argumento de que as despesas do posto eram custeadas pelos impostos pagos exclusivamente pelos munícipes de Beta. Como necessitava de um tratamento contíguo por vários meses, Egberto ficou preocupado com a negativa. Foi correta a decisão do diretor à luz da ordem constitucional ao negar-se a atender Egberto? A decisão do diretor foi incorreta. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme o artigo 6º, caput, ou artigo 194, parágrafo único, inciso 1, ou artigo 196, caput, ou artigo 198, inciso 2, todos da Constituição Federal de 1988, ou todos devem ser tratados com igualdade, na forma do artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, ou os entes federativos não podem criar preferências entre brasileiros, nos termos do artigo 19, inciso 3, da Constituição Federal de 1988. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa de poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
As ações de serviços públicos de saúde integram em uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: atendimento integral, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Com o objetivo de obter atendimento médico, qual é a ação constitucional que Egberto pode ajuizar? Como a decisão afrontou a ordem constitucional, sendo violado o direito líquido e certo de Egberto a receber o atendimento médico e a prova escrita de sua existência, é cabível a impetração do mandado de segurança nos termos do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal de 1988 ou do artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, Lei do Mandado de Segurança, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensível a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. O mandado de segurança não substitui a ação popular. É competente originariamente o Supremo Tribunal Federal para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento de lei número 3.780 de 1960, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão do STF em mandado de segurança. O recurso ordinário e o extraordinário, interpostos no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. A decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria. O prazo de recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus ou mandado de segurança, é de 5 dias. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. O STF não é competente para conhecer o mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. O prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões e não da anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida retroagindo os efeitos da decisão contrária. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança contra omissão da autoridade. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Não há direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança quando se escuda em leis cujos efeitos foram anulados por outra declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a ação fiscal nos termos da Constituição Federal de 1967, artigo 119, parágrafo 3º. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Não cabem embargos infringentes de acordo que, em mandado de segurança, decidiu por maioria de votos a apelação. Não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança. Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no artigo 102, inciso 1, da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com a impetração. No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado, da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade classe em favor dos associados independe de autorização destes. A entidade classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Na ação de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários advocatícios. São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Questão 3. A Associação dos Empresários, constituída há 10 anos, ingressou com a ação popular em face do prefeito do município Beta, argumentando que causara dano ao meio ambiente, pois entendiam que a área estabelecida no território do referido município para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa comprometia a paisagem local, o que poderia gerar prejuízos para a atividade turística. Acresça-se que a definição da respectiva área fora realizada pelo ente federativo competente, conforme previsto na ordem constitucional, com observância da sistemática vigente. A associação tem legitimidade para ajuizar a ação? Não. A ação popular somente pode ser ajuizada pelos cidadãos, conforme a dispõe o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal de 1988, o artigo 1º
da Lei 4.717, de 1965. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedade de economia mista, Constituição, artigo 141, parágrafo 38, de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. O prefeito municipal pode figurar no polo passivo da ação? Não. O ato que estabelece as áreas para o exercício da atividade de garimpagem na forma associativa é de competência da União, nos termos do artigo 21, inciso 25, da Constituição Federal de 1988, logo não pode ser atribuído ao prefeito municipal. Compete à União estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. 4. Maria, ao iniciar as tratativas para a obtenção de um empréstimo junto a uma instituição financeira, foi surpreendida com a informação de que não poderia ser beneficiada por um programa de juros mais baixos, que era oferecido às pessoas que não figuravam como proprietárias de nenhum imóvel. Afinal, de acordo com o cadastro mantido pelo município Alfa, Maria figurava como proprietária de diversos imóveis. Maria, por tal razão, compareceu à repartição municipal competente e solicitou que fossem fornecidas todas as informações relacionadas a ela e foi negado sob o argumento de que, por força da Lei Municipal número XX, tais informações eram sigilosas para pessoas a que se referiam, somente sendo fornecidas às pessoas jurídicas cadastradas, públicas ou privadas. E resignada, Maria interpôs todos os recursos administrativos cabíveis, mas não logrou êxito em reformar a decisão que reputava ser manifestamente ilegal. A Lei Municipal número XX, ao estabelecer o sigilo, é materialmente compatível com a Constituição da República Federativa de 1988? Não. A Lei Municipal número XX é materialmente inconstitucional, pois se trata de informação pessoal, de modo que o sigilo não pode ser oposto à própria pessoa a que se refere, o que afronta o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal de 1988. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou em geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Qual é a ação constitucional passível de ser utilizada por Maria para assegurar que ela tenha conhecimento das informações referidas na narrativa, considerando que a Lei Municipal número XX dispõe sobre esse sigilo? A ação constitucional passível de ser utilizada por Maria é o habeas data, nos termos do artigo 5º, inciso 72, a linha A da Constituição Federal de 1988, ou do artigo 7º, inciso 1, da Lei 9.507 de 1997, Lei do Rito Processual do habeas data, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo,
conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas às pessoas, do impetrante constantes de registro ou bancos de dados ou entidades governamentais, ou de caráter público para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, para anotação nos assentamentos interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.